Olá, pessoal. Vamos começar nossa live. Olá, tu, Caticiana. Olá, Rodolfo. Tô esperando ele me dar sinal de que entrar. Pronto. Aguardando o Rodolfo. Já estou aqui disponível, pronto para falar e tirar todas as dúvidas sobre arquitetura e direito. Vamos ver o que sai, né? Vamos Vai, nos apresentar primeiro, né? tranquilo. Vou lhe dar uma dica. Se fosse clica nesse meu comentário e vai Ah, aparecer a opção fixar comentário. Aí quando você ok. clica, ele já vai aparecer lá embaixo, todo mundo já vai ver. Tá. Então faça isso aí Achou? para mim. Não, só pode Eu fazer cliquei o na anfitrião, no caso é você. Eu já botei arquitetura e fixar como direito, você clica. eu Fixado. Muito bem. consegui. Parabéns, parabéns, já conseguiu. Tá vendo? E aí, você quer que me apresente? Vou me apresentar aqui para o seu público fiel, né? Meu nome é Rodolfo Pamplona Filho, sou juiz do trabalho, professor, e estou numa maratona de lives, né? Essa aqui vai ser minha live número 125. Quase todas estão nos meus canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. E agora eu vou E ter a oportunidade, o prazer, o privilégio de conversar com essa encantadora Aline Cosenza sobre arquitetura e direito. pois é, né? Eu sou a Aline Cosenza, sou arquiteta, né? Sou professora, sou pesquisadora, sou aluna de iniciação científica, né? E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre algo que os arquitetos ficam meio que boiando, que é a matéria quando a gente fala realmente de direitos do trabalho. A gente não tem muita percepção, né, nesse campo. Então, minha primeira pergunta é: a gente trabalha de uma forma diferente, na verdade, né? Sabe que o arquiteto, na maioria das vezes, um emprego não tem um emprego, né? Ele é um prestador de serviço, ele trabalha como contratado no escritório enquanto existe trabalho. E aí eu gostaria que você explicasse, né, qual realmente é essa diferença, se existe essa diferença entre um prestador de serviço, aquele que está no escritório trabalhando, e um empregado com a carteira assinada. Então, qual a diferença entre esses dois? Essa aqui é uma perspectiva muito Ô, importante Leandro, e é uma dúvida muito comum. Por quê? Porque as pessoas esquecem que, na verdade, o registro da carteira é apenas a formalização da existência de uma relação de emprego, uma relação de trabalho subordinada. As pessoas comumente no campo da arquitetura, da engenharia, entre outras importantes atividades, têm essa mania de fazer, não, vou fazer a contratação só na prestação de serviços, ou como PJ, como MEI, como todos. E aí o que é que acontece? É preciso entender a diferença entre uma atividade e outra. O contrato de trabalho subordinado, o contrato de emprego, pressupõe que haja ali uma relação entre duas pessoas, mas que haja algumas características. A mais importante delas é a subordinação jurídica, ou seja, na relação de emprego, o empregado se submete ao empregador a todo tipo de ordem que possa ser estabelecida, né? Obviamente nada que seja ilegal ou imoral, mas dentro desse ponto, uma subordinação em grau absoluto. Além disso, há a necessidade de um trabalho pessoal, ainda de pessoalidade, não, a expressão jurídica é intuito persona. O que é isso em linguagem de gente? É justamente a ideia de que não se pode fazer substituir por outra pessoa. A terceira característica é a onerosidade.
A ideia de que haja uma retribuição pelaquela prestação de serviço, aquele trabalho desempenhado. E a quarta, a não eventualidade, ou seja, a habitualidade da prestação. Presentes esses quatro elementos, há uma grande possibilidade de estar presente ali, ainda que, de fato, uma relação de emprego. Já a prestação de serviços, ela perceba que ela é muito próxima à noção da relação de emprego. Mas a ideia é que na prestação de serviço se vincula estritamente ao que está pactuado no contrato. Ou seja, não há essa liberdade do empregador, do contratante, dizer, não, agora você vai fazer isso ou aquilo outro, porque isso é próprio da relação de emprego. Então, é preciso entender isso. Por quê? Porque eu preciso dizer, Aline, que na condição de juiz, eu vejo com frequência situações em que se fazem formalmente contratos de prestação de serviço, mas que, de fato, há uma relação de emprego, apenas sem a formalização. Com muita frequência a gente conversava, né? O cara diz assim, eu trabalho, mas não tenho carteira assinada. E meu patrão, meu empregador... peraí, não tem carteira assinada. É empregado ou não é empregado? E, às vezes, esse tipo de característica é muito importante para diferenciar. Entendi. E aí, porque a gente vai diferenciar também, por exemplo, pessoal de engenharia, em relação, por exemplo, à empreitada. O que é a empreitada? A empreitada é a contratação de um resultado, uma contratação de uma obra. Ou seja, quando a gente contrata alguém para reformar uma casa, não há uma relação de emprego. Nós contratamos o resultado ali desempenhado. E é ele, o empreiteiro, que assume o resultado e o risco econômico da contratação. O contratante tem que pagar o valor. Se o empreiteiro se empreita, contrata outro empreiteiro para fazer uma parceria, para fazer uma outra. É uma questão também, nesse caso, de verificar que não há um vínculo, nenhuma responsabilidade trabalhista do dono da obra com o empreiteiro e muito menos com o subempreiteiro ou com empregados do empreiteiro ou do subempreiteiro. Entendi, mas, por exemplo, uma pessoa trabalha no escritório de arquitetura já há 2 anos, vai diariamente a esse escritório, dá a carga horária completa, né, 8 horas por dia, e com férias, com tudo, ela pode ser considerada como empregador, como empregado ou como prestador de serviço? Perceba, esta pessoa que está prestando serviço com carga horária toda semana, inclusive trabalhistas, férias são dele, na verdade, ela provavelmente ela é um empregado de fato, mas nunca houve a formalização disso. E aí o que é que acontece? A gente precisa entender isso do ponto de vista prático, porque muitas vezes a pessoa tem naturalmente medo de ir à Justiça do Trabalho para pedir um reconhecimento de um vínculo empregatício, pelo que justamente porque naquela circunstância o indivíduo tem medo de, saindo de lá, não alcançar outro trabalho em lugar nenhum. Por quê? Porque todo mundo contrata assim. Não é pelo fato de que todo mundo contrata assim que está certo. Se uma coisa é feita errada há 20, 30, 40 anos, não ficou certa por causa disso. Aí é justamente as peculiaridades. Verificar nessas circunstâncias se há o enquadramento. Quer ver questões muito importantes na prática, quando um juiz vai investigar? O juiz pergunta, vem cá, você podia se fazer substituir? Você podia, neste caso, pedir para algum colega fazer esse serviço no seu lugar? Você, nesse caso, se você faltou, você teve alguma punição? Se você faltou, descontaram o dia. Esses elementos fazem, né, caracterizar ou presumir
a existência do vínculo empregatício ou não. Certo. Agora, voltando para o tempo atual, né? A gente está no tempo de trabalho em casa e os escritórios de arquitetura que já trabalham com AutoCAD, com Revit, a gente pode trabalhar em casa, sempre pôde. Mas só que agora se tornou quase que uma exigência. Os escritórios estão fechados e as pessoas estão trabalhando em casa. O que pode ou não ser exigido de cada empregador, de cada dono de escritório? Se for emprego ou se for prestador de serviço, existe diferença? Perfeita pergunta, justamente porque pode ter nessa circunstância respostas distintas. Se se trata efetivamente de uma relação de emprego, essa matéria, inclusive, passou a ser regulada nesse período de pandemia pela medida provisória 927, e que o empregador, nós estamos falando de relação de emprego, pode dizer para o empregado que passe a trabalhar em home office nessa circunstância. É claro que a gente tem que verificar se há condições técnicas de se fazer isso, mas tendo, sem sombra de dúvida, o empregador desse período de pandemia pode exigir isso. Antes da pandemia, antes da MP, só poderia haver essa conversão em situações excepcionais. Agora, se se trata de um prestador de serviços em sentido próprio, aí tudo depende efetivamente da negociação entre as partes. Aí, nesse caso, é o campo pleno da autonomia da vontade. O empregado, tendo condições técnicas, não pode recusar a trabalhar em home office. O prestador de serviço pode, se isso não foi pactuado. Estou vendo que já está aparecendo, inclusive, algumas perguntas. Você quer que eu leia? Só assim, só falando sobre o home office de novo, né? Os Certo, computadores perfeito. na área de design de arquitetura são máquinas caras, elas custam acima de R$ 5.000. E aí, nem sempre essa pessoa, esse prestador de serviço, vai ter essa máquina em casa. Exatamente. E aí, como é que funciona? Nessa circunstância, o indivíduo precisa ver se é uma relação de emprego, se o empregado tem condições, tem equipamentos para fazer isso. Não tendo, o empregador pode disponibilizar. Agora, tendo uma noção de uma prestação de serviços, tudo depende realmente de uma pactuação, de verificar como é que vai ser feita essa realização desse material, se é possível contratar ou não, se é possível um comprar para o outro. Tudo isso depende de negociação. Tá, então uma pergunta aqui de Laércio. Oi, Laércio. Meus orientandos voltando, já arquiteto. O arquiteto contratado por uma empresa, a empresa é obrigada a pagar o piso salarial ou pode ser combinado com as partes? Perfeito, Laércio. Essa pergunta é muito importante e está casada justamente a essa dúvida suscitada aí pela professora Aline, que é a distinção entre ser empregado ou ser prestador de serviço. Por quê? Porque o empregado, nessa circunstância, não pode abrir mão do piso salarial. É uma discussão específica decorrente da cogência que a gente usa da legislação trabalhista. Já o prestador de serviço, a discussão aqui é de outra natureza. É uma discussão corporativa, em função da valorização da própria atividade. Perceba, assim, fazendo uma mudança, uma adaptação em relação ao advogado. A própria OAB, que é um conselho de classe, não é um sindicato, um conselho de classe, estabelece a sua tabela para cobrança de honorários. Pode-se cobrar menos? Pode. É uma questão de um parâmetro ético, evitando quase uma espécie de dumping, né, social, né, nesse tipo de trabalho, tentar encarar o profissional numa relação de demanda e oferta, nessa noção de quem faça mais barato. É algo que é complicado. E, nesse ponto, a tomada da consciência de classe, independente de aspectos sindicais ou não, é importantíssimo,
para que o profissional possa ser valorizado. Certo. Deixa eu ver aqui, acho que Você só está com um foi pouquinho essa de delay pergunta. aí no Tá, sinal, né? mas está me E ouvindo, olha, né? eu tô te ouvindo. E olha que eu te expulsei, tá no Sim. ter, né? Pra gente ficar assim, sem ter delay, mas não tem jeito, não. Deixa eu ver. É sobre o novo decreto, né? O presidente hoje disse que fica fazendo parte da lista de serviço essencial construção civil. E aí, como que esse trabalhador, esse operário, precisa estar na obra? Quais são os nossos deveres como empregador, como arquiteto? O que que muda para a gente, se é que muda alguma coisa? Os cuidados que se deve ter com isso? Essa é uma questão. Nós estamos vivendo aí um período de um confronto e um embate político entre o governo federal e os governos municipal e estadual. E aí, o que é que a gente verifica nessa circunstância? Pode o presidente da República incluir a construção civil nas tarefas consideradas, atividades consideradas essenciais? Pode, não só pode, como o fez. Mas nesse ponto, o que é que pode haver nessa circunstância? Nós temos a noção das cassações dos alvarás. O alvará é atribuição, né, o alvará de construção, o alvará de reforma é de atribuição do município. Do Então, nós vamos município. ter uma determinada circunstância de um conflito. O ideal era que esse tipo de norma fosse bem costurada, construída coletivamente. Mas nós sabemos aí das dificuldades. É certo que a atividade econômica não deve parar. Por quê? Porque deve buscar nesse ponto até para ter postos de trabalho, até para ter renda para as pessoas. E, eventualmente, se não se pode utilizar todos os instrumentos da MP 927 para ter a mesma renda, pensar na MP 936, que admite uma redução de salários. Mas, se é possível manter a atividade, o ideal é se recomendar, mas sempre tomando as cautelas necessárias. E aí o problema da construção civil, porque a construção civil pode ser desde uma reforma com 2, 5, 10, 20 pessoas, até mesmo uma mega construção, gerando uma aglomeração. Então, aí, nesse ponto, nós também vamos ter um confronto da ideia da liberdade econômica, do exercício para o bem da sociedade, mas também a questão da saúde pública. Se eu tiver 4 operários numa reforma e um deles apresenta sinal de Covid, eu sou responsável? Perceba, essa é uma questão importante, porque o Supremo Tribunal Federal ele decidiu recentemente que o artigo 29 da Lei 92, da MP 927, que dizia que o Covid não era doença ocupacional, acidente de trabalho, esse dispositivo seria inconstitucional. Aí o que é preciso verificar? Contra ser contagiado, ser contaminado, é um fato da vida, é um risco que todos nós estamos correndo. Então, nessa linha, é preciso entender que, havendo uma situação de contaminação, a responsabilidade do empregador, a priori, é subjetiva, ou seja, vai ter que ser demonstrado o nexo de causalidade com a atividade e se ele descurou de algum tipo de precaução, de cautela, de fornecimento de EPIs, né? A gente pode pensar em luvas, em máscara, em álcool gel. Né? Por quê? Porque o contágio, e demonstrar que o contágio ocorreu efetivamente naquela obra ou naquele ambiente, não é algo fácil, porque isso pode ocorrer em qualquer lugar. Talvez seja a
absolutamente diferente da situação do hospital. E a gente vê situações de enfermeiros, médicos que estão sendo contaminados porque estão na frente de batalha. Essa é uma circunstância aí diferenciada que pode gerar uma responsabilidade civil objetiva. Mas, assim, no caso do funcionário, do operário, é obrigação do arquiteto ou do responsável pela obra fornecer não só EPI, também o transporte para que ele chegue ao local? Não, aí a gente tem que entender alguns elementos. Primeiro, a priori, o arquiteto é responsável técnico pela atividade de arquitetura e deve estar à frente nesse ponto na construção civil é o empregador, é o engenheiro ou o empreiteiro para ser em sentido próprio, aquele que vai empreender a obra que vai estar, pode ser um engenheiro, pode estar acompanhado por engenheiros nesse ponto. Então é ele que contrata os trabalhadores. O arquiteto ele vai fazer literalmente o acompanhamento da obra dentro da sua expertise, dentro da sua atuação. E aí, pensando, quem é que contrata? Porque, perceba, várias pessoas colaboram e atuam em uma obra, mas não são necessariamente os responsáveis pelaquela mão de obra. A priori, quem é responsável pela mão de obra é o construtor, que é, teoricamente, um empreendedor, no sentido próprio, um empreiteiro. A expressão empreiteiro, porém, na prática, tem sido, às vezes, distorcida, porque você tem a construtora que contrata, na verdade, um empreiteiro para fazer determinada atividade, fazer o pastilhamento, bater a laje, não sei o quê, mas, na verdade, aquilo ali é uma subempreitada, porque, na verdade, o empreiteiro é a construtora. Então, aí nós temos que ter, nesse ponto, uma cadeia de responsabilidade. E o arquiteto, a priori, se ele não é o empreiteiro, ele não tem nenhuma responsabilidade. Mas o empreiteiro, sim, porque ele deve fornecer os equipamentos de proteção individual. Se ele não fornece, pode, sim, ser responsabilizado. E que muita obra pequena, uma obra de um apartamento, a gente não usa engenheiro. Então, o próprio arquiteto, ele faz o andamento da obra e ele contrata a mão de obra. Então, no caso... Nessa circunstância, o arquiteto se torna empreiteiro. Então, Sim. nessas circunstâncias, ele sim deve exigir para a realização da obra também o fornecimento dos equipamentos de proteção individual, sim. E se por acaso esse trabalhador pega durante o transporte? Ele pode alegar que não havia transporte para ele em tempo, ele teve que pegar um transporte cheio, por isso, durante esse trajeto, pode ser considerado como... Excelente pergunta, mas perceba, não é obrigação do contratante, seja prestador de uma prestação de serviço, seja numa própria relação de emprego, fornecer transporte. O fornecimento de transporte diretamente pelo empregador, ou pensar em empregador que tem, em tese, muito mais proteção, é, na verdade, uma faculdade, né? Porque o que ele é obrigado a fornecer é o Vale Transporte, Salvador Card, o meio de viabilizar. É isso que ele não é obrigado a transportar. Agora, perceba, se o empregador e note que às vezes vou usar uma expressão bem baiana, é um esparro. O empregador, pensando em fornecer até mais conforto aos seus trabalhadores, os transporta, evitando que eles vão pelo transporte público. Mas nesse transporte fornecido pelo empregador, há uma contaminação. Se isso é demonstrado, o empregador será responsável. E como prova? Aí a questão do como prova, o bordão na área de direito, você vai acostumar, é por todos os meios admitidos em direito. A lógica é que seja por uma prova pericial.
uma demonstração. Não é fácil de provar o local quando você tem já transmissão comunitária. Não é fácil de provar todo um nexo causal para uma contaminação por um vírus, porque um vírus ele circula, né? Agora, existem algumas presunções com quem trabalha diretamente nessa perspectiva. Então, como eu falei, hospitais talvez sejam o exemplo mais fácil de visualizar. Alô? Não estou ouvindo. Tá. Falando agora, eu acho que sim. Alguém tem. O som sumiu e voltou. Estou ouvindo. Tá. Um oi aqui para as minhas alunas, que várias passaram, minhas alunas, meus alunos, vários passaram, deram oi, Roto, aqui, dá um oi para eles. Oi, gente, que bom. Muito obrigada por estarem aqui. Alguém tem alguma pergunta? Se não tem, vamos lá. Bruna, sumiu de novo meu áudio? Não, voltou agora. Pronto. Os hospitais têm que demonstrar o nexo de causalidade à situação efetiva. Tá. Sobre contrato, né? A gente muitas vezes faz a coisa de boca e dá errado, muitas vezes, né? O arquiteto está muito acostumado a trabalhar informalmente. Então, não, vou fazer essa reforminha, é para o vizinho, é para o tio, e a coisa dá errada. A quem recorre, né? O que fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre contrato, a importância do contrato e quando não existe, como se recorre, o que pode ser feito. Bem, essa é uma questão, uma dúvida comum com profissionais que em alguma palestra que faço e fazem, seja arquitetos, engenheiros, contadores, em geral. Por quê? Porque a gente tem talvez seja um pouco da nossa brasilidade. A gente faz contratos o tempo todo. Isso é uma coisa importante explicar. Você pode não ter um instrumento contratual, o documento do contrato, mas a vinculação que se faz, esse serviço que foi acertado com alguém, é um contrato. O problema é que a gente, muitas vezes, não reduz a termo, não transforma, um nome bonito seria, uma redução cartácia, não transforma isso no papel para que fique ali explicitado os deveres e os direitos de cada um. Então, essa linha é importantíssima. Por quê? Porque ter uma formalização é a melhor coisa que um profissional tem. E eu digo isso com absoluta liberdade, inclusive para o advogado. Se o indivíduo vai contratar um advogado, não é meu amigo, não sei o quê, vai fazer na brodagem. Bem, quando a coisa é na brodagem, ótimo, que coisa linda, maravilhosa. Mas o problema é quando dá problema. E é isso mesmo que falou. Se você assume os riscos de que se acontecer algum problema, você vai ter sérias dificuldades para demonstrar essas circunstâncias, né? Aí você está assumindo os riscos. Mas o ideal, pensando aí, tem muitos alunos e alunas suas, eu digo assim, o ideal para eles é, desde cedo, acostumarem a formalizar todas a prestação de serviço através de um instrumento contratual, de um texto, de um contrato. Simples, 1, 2 páginas, dizendo quais são os deveres, quais são os direitos, quais são as obrigações de cada um. Ter isso registrado é a melhor forma para, não vou dizer prevenir problemas, mas sim explicitar na boa-fé o que cada um deve fazer. Depois que se registra, depois que coloca no papel, ninguém pode dizer, eu não sabia. E o contrato, quanto mais simples, melhor. Por quê? Porque, efetivamente, ninguém vai dizer, eu assinei sem ler. Mas como? Só tinha uma página, 2 páginas. Era simples. Qual era a sua obrigação aqui?
Então, nessa circunstância, dizer o que deve ser feito ou não é o ideal. Isso é um conselho, não é para a pandemia, é para a vida toda. Por quê? Porque nesse ponto nós vamos ter sempre situações de dificuldade de compreensão. Não é fácil, em qualquer tipo de relação, alguém falar alguma coisa e não saber se o outro entendeu. Quando a gente deixa escrito, o indivíduo pode dizer, ó, eu falei e escrevi. Você que talvez não tenha entendido. E um simples e-mail, assim, já formaliza como contrato? Se ele receber, já formaliza. Perceba, o contrato é justamente a vinculação entre as partes. E-mail pode ser uma forma de instrumentalizar essa contratação. Agora, o ideal é justamente para depois não haver discussão sobre a autenticidade do e-mail ou não. Né? Se o indivíduo assinou ou não assinou, se o indivíduo mandou, não mandou, se era um e-mail institucional ou não. Deixa eu fazer aqui uma Vou pergunta. de novo. Né? Tava lá. A pergunta que estava era se rompe o contrato, existia um contrato e agora a justificativa por causa da pandemia foi rompido esse contrato. O que fazer? Como agir? Era um contrato de prestação de serviços. De arquitetura e o cliente alegou que não pode mais cumprir o contrato porque estamos em tempos de pandemia. O contrato foi formalizado, mas nesse ponto está deixando de haver o pagamento. O arquiteto tem que entrar nesse ponto, o campo é de negociação, para verificar se ainda há, deve-se, como pode nesse ponto, pensar na extinção do contrato por uma força maior, mas todo o serviço que já foi prestado deve ser remunerado. É possível sim, mas aí vai ter que ir para o Poder Judiciário, talvez. E aonde é que o arquiteto... Não se trata de uma situação de relação de emprego, mas sim de prestação de serviços. Isso vai ter, obviamente, ser na Justiça Comum. Na Justiça Comum. Sim. Se for até 20 salários mínimos, pode ser no juizado especial, vai ser advogado, mas depois disso vai ter que ir para aí, com acompanhamento de advogado. E é sempre bom ir acompanhado de advogado. Mesmo na Justiça Comum, mesmo um valor sendo pouco. Até 20 salários mínimos ele pode ir sem advogado no juizado especial. Mas é sempre bom ir acompanhado, né? É o risco da automedicação. Alguém pode estar doente, toma um comprimido e se cura, toma um comprimido, tem um choque anafilático, edema de glote e morre. Então, o ideal é que vá sempre bem assessorado. Tá. Outra pergunta que tinha é de Christian Tome, sobre serviço essencial, né? Constituição Civil, que é um decreto do presidente, mas a gente sabe que quem é que tem o poder de deixar a obra continuar na cidade? O prefeito ou o presidente? E se o prefeito, uma construtora, começa a trabalhar porque é serviço essencial e o prefeito manda parar, quem obedecer? Perceba que é uma questão que vai dizer respeito aos limites da atribuição de cada um. Quem estabelece as regras específicas, por exemplo, do funcionamento das universidades, do direito civil, é a União, mas quem dá o alvará de funcionamento é o município. Então, nesse ponto, é verificar o mínimo de análise da situação concreta. Perceba, se trata de uma determinada situação, não foi hipótese de lockdown, mas sim simplesmente do isolamento da quarentena, se trata de uma situação que precisa do alvará para a construção, né, se a prefeitura caça ou revoga, não tem como se realizar, mesmo estando no campo da autorização de atividade essencial. Vai ser um conflito político do Poder Executivo Federal com o Poder Executivo Municipal. E
a gente recorre a quem? Quem obedece, né? A Nesse prefeitura caso, pode mandar fechar? se a prefeitura que estabelece e que concede o alvará de funcionamento. Enquanto Sim, ainda está com o alvará válido, né, autorizado como atividade essencial, pode ser realizado. O prefeito vai ter que caçar, nesse caso, através da fiscalização correspondente, o funcionamento. entendi. Christian, acho que acabou de entrar, né? A gente respondeu agora, Christian, sua pergunta ao Tome sobre a quem a gente responde, se é ao presidente ou se é ao prefeito sobre serviço essencial. Claro que a gente vai seguir, né? Na cidade, quem comanda as obras, quem dá o alvará é a prefeitura. Então, Uhum, até que ponto é válido o presidente falar que construção civil é serviço essencial? Não uhum. sei. Ele ouviu aqui a resposta. Ele ouviu a resposta. Muito bem. Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Eu vi que muitos entraram. É porque Muitos. quando sai, aí entra de novo, a zera tudo, não grava. Tudo, não. Mas eu gravei. A outra está Ah, então, gravada. então tá Tá? gravando. Acho. Eu acho que eu gravei, né? Depois dessa barbeiragem. Uhum. Senhor Pamplona, você tem mais algo a falar, nos Não, ensinar sobre estou à trabalho? disposição aqui. Estou à disposição de quem mais dos seus fãs aqui que tem alguma outra dúvida. Não tendo, mandem mensagem box aí para a doutora Aline Cosenza e a gente responde no momento processual adequado. Pronto, é isso. Tá, tô prestando, né? Alan e Christian aqui brincando entre eles. E é isso, gente. Espero que tenha clareado um pouquinho para vocês. E qualquer dúvida, podem entrar em box, mandar para mim e para o Dr. Rodolfo Pamplona. Quem não segue, siga. Me sigam também. Estamos aí e até a próxima. Um beijo. Um beijo.